Épicos Marvel 4, a história do primeiro Tocha Humana, foi publicada aqui em setembro de 1993. E isso acontece no mesmo momento que o John Byrne tinha trazido esse Tocha Humana de volta à vida aqui nas histórias dos Vingadores da Costa Oeste, né? Então, lá nos Estados Unidos, teve uma minissérie recontando todo que foi a história dele durante os anos 40 e 50, né? Isso aqui foi escrito pelo Roy Thomas, que é escritor clássico dos Vingadores e tal. Vai abrir aqui com uma primeira introdução, né, sobre quem foi o Tocha Humana e tal. E aqui começa a história, onde vai ter assim, desde ele sendo criado para esse cientista, e acabou dando esse erro, e o que era para ser só um androide poderoso, ele acaba pegando fogo em contato com o oxigênio, né? Vai ter os desenhos aqui do Rich Buckler, que assim, vai ser um desenhista até bem competente para essa edição. O que vai acontecer nela é que vai ser assim, uma história bem tradicional, tipo, contando uma série de acontecimentos, né? O Roy Thomas, ele é meio um Chris Claremont, assim, de ter também bastante história, bastante diálogo, né? Então a arte também vai seguindo isso, né? Tendo assim, bastante quadrinhos por edição, mas é uma arte bem competente, bem no estilo mais claro, assim, da Marvel do final dos anos 80, né? E aqui tem ele primeiro começando a enfrentar lá os bandidos dos anos 40, coisas desse tipo, né? Se desentendendo com a polícia. Eu acho que o Roy Thomas, ele leu todas essas histórias aqui, né, que foram publicadas nos anos 40, acho que até os anos 50, e meio que repaginou elas, né, os acontecimentos e tal. Fica um pouco mais interessante depois, quando ele se junta a Capitão América. Ele tem uma passagem aqui mais pra frente, onde ele... É até curioso, né, acaba acontecendo de ele ser o cara que matou o Hitler aqui no final da guerra. Antes disso vai ter assim, uns confrontos dele com o Namor, que eu acho que aconteceu mesmo nas histórias que se tornou a editora Marvel publicou nos anos 40 aqui. Mas quando chega na época da Segunda Guerra, vai ter aqui uma passagem que mostra ele invadindo Berlim aqui bem no finalzinho, e aí o Hitler, esse desenho aqui ficou bem legal, e aí ele... Era para ele capturar o Hitler vivo, e o Hitler fala, não, tô aqui uma bomba, eu vou matar todos os civis da cidade se você não me deter. E aí ele acaba queimando o Hitler. Fica a história que ele se matou e o corpo foi queimado depois. Essa é uma parte bem curiosa da história, onde tem os melhores desenhos também. Acho que a arte estava mais inspirada aqui nessa parte. E depois, assim, começa a seguir os acontecimentos, que eu acho que também são recontagens de outras histórias dos anos 40 e 50, né? Tem uma parte aqui seriam histórias depois da guerra, onde ele conhece um substituto do Capitão América, porque o Capitão América teria sido dado como morto no finalzinho da guerra contra a Alemanha, e o governo colocou um substituto para o pessoal não descobrir que ele morreu e tal. E eu acho que isso tem porque... antes da Marvel trazer de volta o Capitão América nos anos 60, eles acabaram publicando umas histórias dele durante os anos 50, alguma coisa assim. Então depois eles fizeram um retcon, dizendo, não, aquilo lá é um substituto, não era o verdadeiro o Capitão América. Tal. Acho que era isso aqui. E aqui, continuando as histórias do Tocha Humana, ele vai ser preso lá por os bandidos da máfia que ele sempre enfrentava, que acaba jogando uma substância e deixa ele sem poderes, e aí ele é enterrado lá no deserto, e só vai ser despertado por uma explosão atômica alguns anos depois, mas acho que isso aqui é ainda nos 50, coisa assim, e essa explosão atômica vai acabar deixando ele bem mais poderoso, só. Então depois ele acaba enfrentando o amigo dele lá, o Centelha, que foi capturado pelos russos e fez uma lavagem cerebral. Parece bem a história do Capitão com Buck, né? Do Soldado Invernal. E daí no final dessas histórias, aquela explosão atômica que afetou os poderes dele, ele acaba ficando meio descontrolado, né? E daí ele vai se enterrar de novo
no deserto lá para não explodir e matar alguém e tal. E depois ele só vai ser despertado mais tarde, acho que nos anos 60, onde ele enfrenta o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Aí ele vai ser desativado de novo até o John Byrne voltar com ele, né? E por curiosidade, depois eu até fui ler a Wikipédia, o que acontece com ele depois, que eu não lembrava, mas aí é uma zona, assim, porque eu acho que a cada 2, 3 anos o pessoal meio que ele perder os poderes, morrer e voltar à vida. Então, assim, é um personagem assim que ele é clássico, porque ele é o primeiro super-herói da Marvel, mas como tem o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, acho que o pessoal nunca sabe direito o que fazer com ele, né? Então, às vezes trazia de volta à vida só para morrer pouco depois, tal. Então, assim, não vai ser uma história super interessante, porque é um monte de apanhado, tal, mas acho que é legal de ler e ter esse efeito aqui metalizado, ficou bem legal, né? Acho que a capa americana dessa minissérie também devia ter esse efeito metalizado, e aí eles trouxeram para cá. Eu acho que a Abril imprimia lá fora essa capinha. Pena que tá meio amassada, mas é bem legal essa capinha.